Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sexta-feira, dia 13 de agosto de 2021, e hoje, com muita alegria, comemoramos o aniversário da minha irmã Ana Paula, que mora lá em Palmas, no Tocantins. Minha irmã caçula, quero te desejar um feliz aniversário, os meus parabéns, que Deus conceda as bênçãos sempre presente na tua vida. Te desejo muita saúde, muita paz, felicidade, muitos anos de vida. Feliz aniversário, minha irmã, que Deus te abençoe, meus parabéns, um beijo no teu coração, te amo muito. E o Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 19, versículo do 3 ao 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido o homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher e não ser em caso de união ilegítima e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, esse Evangelho estava muito caro para mim, para meditá-lo, porque durante grande parte da minha vida, eu vivi praticando isso, praticando o divórcio na minha vida. Vários casamentos que eu tive e não gostaria de fazer a reflexão sobre esse tema. Mas, com a graça de Deus, perpetuou a minha vida e o arrependimento por ter agido de forma, muitas vezes, com adultério com minhas ex-mulheres, pedindo perdão a Deus, suplicando a sua misericórdia, que Deus me concedeu a nulidade do casamento que eu tinha feito na igreja e me concedeu a graça de uma esposa para que eu pudesse me casar novamente na igreja e poder participar do sacramento da Eucaristia, viver verdadeiramente e dignamente o meu casamento. E nós vemos que o Evangelho de hoje é um assunto que nos dias de hoje é algo banal. Eu falo isso porque, como eu falei anteriormente, eu vivi isso por várias vezes. Hoje as pessoas se juntam com uma facilidade muito grande e também das mesmas formas se separam, porque verdadeiramente estão vivendo o amor do mundo. Não vive o amor de Deus, não deixam amadurecer a graça de Deus na sua vida. E nós vemos que o Evangelho os fariseus perguntam para tentar Jesus:
É permitido ao homem despedir a sua esposa por qualquer motivo? Jesus vai falar aquilo que está nas Escrituras. Um homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. É a graça de Deus. Como vivemos o matrimônio diante da graça de Deus, pedimos, fazemos a promessa a Deus, e a aliança que nós usamos é a aliança da fidelidade, é a aliança do amor com a sua esposa. Portanto, o homem não deve se separar. Muitas vezes, o casamento, há problemas, claramente que há, mas quando vivemos no amor de Deus, na graça de Deus, quando caminhamos esse amor juntos na igreja, partilhando das coisas de Deus, esses problemas são amenizados, porque vivemos o amor, a graça, a bondade de Deus na nossa vida. Portanto, o homem não deve separar. E os fariseus, como tinham tentado Jesus, vão questionar Jesus novamente. Mas como é que Moisés mandou dar a certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus vai dizer: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início, como Jesus mesmo falou, que Deus uniu, o homem não separe. E Jesus vai dizer: quem despedir sua mulher, a não ser em caso de união legítima, e se casar com outra, comete adultério. Portanto, meus irmãos, nós precisamos verdadeiramente tirar essa dureza do nosso coração. Como eu falei, deixar o amor de Deus permear o nosso casamento, para que nós vivamos na graça de Deus, para que nós possamos a cada dia alimentar esse amor que nós temos pela nossa esposa, na graça de Deus, porque Deus é o nosso alicerce. E aqui Jesus vai dizer que quem se separa por causa da dureza do seu coração, porque não quer se abrir pela graça de Deus, para a graça de Deus, quando não coloca o seu casamento diante de Deus, verdadeiramente a dureza do nosso coração faz com que por qualquer motivo a gente peça o divórcio. Eu sei bem do que eu estou falando. E aí Jesus, os discípulos vão dizer: se a situação com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus vai dizer: com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Esses não podem se casar. Porque os homens assim o fizeram. É assim. Hoje as coisas vivemos na futilidade, num relacionamento sem compromisso, no ficar, no sexo desenfreado. E assim as pessoas se fazem incapazes para o casamento. Eu falo verdadeiramente que quando as pessoas diziam para mim que nunca tinham traído sua esposa, eu falava que isso não existia. Não era verdade. Isso não existia, era impossível disso acontecer. Mas é porque eu vivendo as coisas do mundo, vivendo a dureza do meu coração, não permitia eu enxergar a graça de Deus, a beleza da fidelidade, a beleza do respeito, da confiança, da lealdade. É assim que nós devemos conduzir o nosso casamento. E hoje eu só sei que eu vivo essa fidelidade, essa lealdade do meu casamento, porque caminho nos caminhos do Senhor. As tentações do mundo vêm muitas vezes, mas é essa fidelidade, é essa fé, essa firmeza de caminhar os caminhos do Senhor, a firmeza da aliança
do compromisso que eu fiz diante de Deus, é que faz com que a gente caminhe nesse caminho da fidelidade, do amor, do respeito e da confiança. E há também aqueles que se fizeram incapazes por causa do reino de Deus. Quantas irmãs religiosas, freis, pessoas consagradas que oferecem sua vida para Deus, os sacerdotes que assim vivem o celibato, né? Deixam a vida do casamento para viver a fidelidade, se tornam incapazes para servir ao reino de Deus. Que nós possamos a cada dia pedir a graça de Deus para que nós possamos nos caminhar os caminhos do Senhor, colocar os nossos casamentos aos pés do Cristo, pois é Ele que nos fortalece, é Ele somente caminhando com Cristo que os casamentos podem ter sucesso. Que nós viremos a pedra, a dureza do nosso coração para enxergar o amor, a graça de Deus em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.